Quem falou mentiu, que eu não estaria aqui. Eu tô aqui para falar para vocês, né? Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que quando a gente entrou em sala de aula, todo mundo falava assim: quando que a gente vai começar a falar de Segunda Guerra Mundial e tal. E tava todo mundo doido. Tá aí, ó, né? Tá aí, todo mundo doido pra Segunda Guerra Mundial. Claro que a gente tá em sala de aula com vocês aqui, assim, ó, para conversar, para vocês me falarem suas opiniões e tudo mais, vai ser bem mais legal. Mas, infelizmente, nesse momento a gente tem eu e você aí desse lado. Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei aqui alguns números que são interessantes pra gente ter o contexto de toda a Segunda Guerra Mundial. Você vejam lá, morreram entre 50 a 80 milhões de pessoas. Não é um número muito exato, né? Então, assim, ele diverge exatamente por causa das literaturas, a gente não tem registros de tudo o que aconteceu, mas é mais ou menos em torno de 50 a 80 milhões de pessoas. Pouco? Não, né? Muita gente. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela difere da primeira exatamente porque ela foi uma guerra onde morreram muitas pessoas civis. Morreram muitos soldados, muitos militares, obviamente, mas muitos civis pela própria política nazista que vai estar então em voga na Segunda Guerra Mundial. Né? Se você lembrar da aula anterior dos regimes totalitários, a gente vai ter então a perseguição a judeus, né? Porque eles foram aqueles causadores, segundo a política nazista, os judeus são os causadores da quebra da Alemanha, porque a Alemanha estava em dificuldades por causa da crise de 1929, por causa já da Primeira Guerra Mundial, então, e os judeus eles estavam enriquecendo, eles estavam se dando bem nos negócios, e isso fez com que dentro da política nazista, eles fossem considerados os culpados pelos alemães estarem desempregados. Então aí começa a perseguição. É uma das teorias de por que a política nazista ela vai então estar perseguindo os judeus. Foram em torno de 30 países envolvidos. E obviamente a gente não fala de um todo, né? A gente vai falar das alianças e dos principais países envolvidos nessa guerra. Mas foram em torno de 30 países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, inclusive o Brasil. Durou 6 anos e um dia, 6 anos e um dia, de 1939 até 1945, a gente vai ter então toda a evolução, né, desde o início até o tratado, a rendição da Segunda Guerra Mundial. 6 anos então. Foram mortos 6 milhões de judeus. Então, desses 50 a 80 milhões, 6 milhões de judeus. Poxa, mas né, comparando, não são tantos, são muito, porque eles não fizeram nada para que eles fossem mortos, né? Eles simplesmente eram judeus. Professor, o que é judeu? Judeu é aquele que pratica o judaísmo. Então, ele pode ter nascido aqui no Brasil, e ele se dizer judeu, porque ele pratica o judaísmo. Então, quando eles praticam o judaísmo, que é uma religião, que é uma crença, eles se dizem judeus e eles já não têm a nacionalidade como nós temos. Eu não digo assim, eu sou cristã. Não, eu sou brasileira. Essa é a minha nacionalidade. Para eles se identificam de forma diferente. Por isso que a gente tem então essa ideia, né, de quem são os judeus. Você pensa assim que é um povo de uma localidade. Não, eles estão dispersos pelo mundo todo, né? E aí por isso que são perseguidos em todos os países, ou na grande maioria dos países envolvidos na guerra de política nazista. E a gente vai ter, então, a participação de 25 mil brasileiros na Segunda Guerra Mundial, em que aqui em Ponta Grossa a gente tem, né, a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, que em desfiles da nossa cidade, a gente tem alguns que ainda estão vivos e que desfilam, se eu não me engano, aqui em Ponta Grossa a gente tem 1 ou 2 só, mas é muito interessante porque eles têm um orgulho dessa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eles foram totalmente despreparados, né, para a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, quando começou a convocar esses pracinhas, eles não estavam assim
treinando, eles não eram militares, já eram até militares de reserva alguns, e foram chamados, convocados para ir para a Segunda Guerra Mundial. Não tinham preparo físico, não tinham preparo de roupa, não tinham preparo de equipamento, mas eles foram, né? E é muito, muito importante a gente estar lembrando disso. Bom, eu vou começar pelo Brasil e depois eu volto para lá. Quando que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial? Aqui no Brasil a gente vai estar com o governo do Getúlio Vargas, né? E aí o Getúlio Vargas ele é muito parecido com a política nazista, tanto que a gente vai estar no Estado Novo aqui do Getúlio Vargas, no qual ele fechou o Congresso, ele estava governando sozinho, então assim, muito parecido lá. Só que aí vai ter algumas manifestações de estudantes. Esses estudantes, eles querem então que o Brasil se manifeste com relação à Segunda Guerra Mundial. E aí o Brasil, ele vai então, né, o Getúlio Vargas vai fazer um acordo com os Estados Unidos vai financiar inclusive a Companhia Siderúrgica Nacional aqui no Brasil, em troca da participação do Brasil ao lado dos aliados, e eles vão estar ainda em segredo nisso. Nisso, alguma fonte, não sabemos quem, acaba soltando a notícia de que o Brasil acaba de fazer um acordo com os Estados Unidos e vai entrar na Segunda Guerra ao lado dos aliados. Nisso os nazistas atacam o navio brasileiro, enfim, aí o Brasil realmente tem que se posicionar. Quando isso acontece, aqueles estudantes, né, que foram se manifestar, o Getúlio pensa assim, eles vão então agora se alistar e vão para a guerra, eles queriam que o Brasil se posicionasse. Nada, eles fugiram. E aí que foi muitos dos militares da reserva serem convocados. Foram convocados, então vão fazer um treinamento. Aonde que eles vão treinar? No Rio de Janeiro e em Goiás. Rio de Janeiro, Goiás, frio, calor, frio lá na Europa, e aqui um calor danado, praia, plano, eles iam lutar no Monte Castelo, quer dizer, nada a ver. A gente teve inúmeras deserções de soldados, muitos acabaram sendo presos porque eles não queriam ir para a guerra, enfim, a gente teve várias situações. E os que foram, eles foram fazendo então o acompanhamento do exército dos Estados Unidos e, cara, eles lutaram, né? Só que como nós não tínhamos equipamento, a gente teve que pegar equipamento dos Estados Unidos e a gente ficou devendo horrores para eles depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, a gente quando fala de Getúlio Vargas, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, só para você saber. Legal de saber que a gente tem, né, como símbolo dos pracinhas uma cobra fumando. Por quê? Porque se dizia antes que o Brasil não entraria na Segunda Guerra nem se uma cobra fumasse. O Brasil entrou, nada mais do que o símbolo, né, da cobra fumando. Então a cobra fumando faz parte da Segunda Guerra Mundial. Sempre que você vê esse símbolo, vai estar fazendo isso. E a nossa força aérea é uma avezinha, que eu não lembro como que é o nome da ave, mas está escrito assim, Sentapua, quer dizer, vamos porrada, vamos pro cacete, vamos lá para guerrear mesmo, né? Então são as duas características. O nosso exército aqui, o 13, participou da Segunda Guerra Mundial, então eles mandaram homens, como eu falei, para Monte Castelo, e a gente teve então uma participação de 25 mil brasileiros. Eu não lembro exatamente, mas não foram muitos que morreram lá, por sorte, né? A gente teve um retorno bem grande dos nossos soldados, mas aqueles que morreram são sempre os nossos homenageados, certo? Brasil, então. Aí, como que começa a Segunda Guerra Mundial? Vamos lembrar do Hitler. A gente falou do Hitler na aula passada, nos regimes totalitários. Orador excepcional, tinha o poder de convencimento, né? Ele veio com o Tratado de Versalhes, ele conseguiu subir ao poder como primeiro-ministro eleito democraticamente. Depois o rei da Alemanha ele vai morrer, e aí o Hitler vai assumir então toda aquela república de Weimar e vai transformar no Terceiro Reich, né? Que é o terceiro reino alemão, porque ele tinha uma ideia expansionista, que é o pan-germanismo, onde todos os alemães do mundo inteiro deveriam estar em um espaço único e assim serem fortes, né? Essa era a ideia do Hitler através do pan-germanismo.
Quando ele fala do Tratado de Versalhes, ele vem e ele traz uma política para a escola de nacionalismo, de que as crianças elas têm que ter orgulho da sua nação, muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porque aqui, até no período da ditadura militar, que vai ser um dos próximos assuntos para os próximos bimestres, a gente vê ali que a gente teve educação moral e cívica, enfim, para trazer esse amor à pátria. No caso da Alemanha, era muito forte isso. E aí essas crianças, esses adolescentes, cresceram então com o sentimento de que eles eram melhores do que os outros e que eles haviam sido humilhados depois do Tratado de Versalhes. A política de apaziguamento é uma política na qual, depois da Primeira Guerra Mundial, nenhum dos países, nem os vencedores, queriam mais uma nova guerra. Então, o que eles começaram a fazer? Essa política de apaziguamento, em que fizeram tratados de que ninguém mais iria expandir seus territórios, né? Os Estados Unidos estavam lá quietinho, sempre se fortalecendo, mas estava lá quietinho, ele não queria se envolver em guerra nenhuma mais. Só que o Hitler, nessa política de pan-germanismo, de expandir territórios, ele foi quebrando os acordos dos tratados de Versalhes. E aí ele vai atacar Munique, ele quebra então a Conferência de Munique, ele vai anexar a Áustria, ele vai anexar a Tchecoslováquia e até então os países vencedores ali da Primeira Guerra Mundial, eles estavam fazendo de conta que não estavam vendo o que o Hitler fazia, porque senão eles iam tomar providência e isso ia virar uma Segunda Guerra Mundial, eles não estavam querendo nada disso. Mas até que o Hitler ele vai atacar a cidade de Danzig, na Polônia. E isso vai acontecer em 1939, né? E aí, quando ele ataca essa cidade de Danzig, na Alemanha, ou melhor, na Polônia, a Inglaterra vai ter que tomar providências, porque o Hitler está fazendo meio que tipo um menino levado. Ele sabe que ele não pode fazer essas coisas, mas ele continua fazendo. Porque ele vai, quando ele atacou Munique lá e anexou Munique, a Tchecoslováquia e tal, ele assinou um novo termo, dizendo assim, eu não vou mais fazer. Mas ele continuava fazendo. Então, o que a Inglaterra viu? Vou ter que tomar providências. E aí vai começar efetivamente a Segunda Guerra Mundial, com o ataque à cidade de Danzig. Né? Aí a gente já tinha as alianças, dos aliados e do eixo, cada um com seus interesses. E eles ficam pensando assim, por que lá no eixo a Itália, que já tinha ficado na Primeira Guerra Mundial do lado, e aí ela trocou de lado, e agora ela está do lado da Alemanha de novo? Porque a Itália, quando ela entra na aliança do eixo, junto com a Alemanha e o Japão, ela estava desgostosa, porque pelo Tratado de Versalhes, a Inglaterra tinha prometido muito mais territórios e ela não ficou satisfeita com o final da Primeira Guerra Mundial. Então, quando ela viu a oportunidade de uma nova guerra e de tentar conseguir novos territórios, ela vai entrar. E lembrando que a Itália estava sendo governada pelo Benito Mussolini, que é o best friend do Hitler. Então, eles eram assim, ligadíssimos. Unha e carne, alma gêmea, o que você quiser pensar aí dos dois, eles eram. Por isso que a Itália então vai estar entrando, e a Itália teve esse regime totalitarista, fascista, com grande força, para que ela se unisse ao Hitler. Bom, aqui eu coloquei como que foi então o desdobramento dessa Segunda Guerra Mundial. Né? A gente vai ter ali a Blitzkrieg. Cara, tem um menino que ele sabe falar alemão, e ele fala que eu falo errado, Blitzkrieg, que é Blitzkrieg. Mas eu não sei falar alemão, então para nós é Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. O Hitler, ele vai ter uma estratégia de guerra bem diferente lá da Primeira Guerra Mundial. Lá na Primeira Guerra Mundial a gente vai ter então a estratégia das trincheiras, né, do avanço aos poucos de território. Aqui não. Ele vai mandar, né, a infantaria, os tanques, os aviões, e ele vem, tomou o lugar. Vem todo mundo e toma, e ele mata todo mundo daquele lugar. Por quê? Para que ninguém fique atrás na retaguarda dele, para querer atacar ele por trás. Então ele vem assim, e ele acaba. E acabou aquele lugar.
e aí ele vai e avança para o próximo. Então, quando sabia que a tropa nazista estava chegando, sabia que ia arrasar o lugar. Por isso, guerra relâmpago, porque ele não foi devagarinho, ele vinha com tudo, ele mandava os aviões, pá, bom. Nossa, a gente estava dançando efeito sonoro, é que hoje eu tô legal. Então, efeitos sonoros e tal, as bombas caindo, os aviões e aquela infantaria. Né? Fico imaginando, deve ser um negócio muito legal. Tem um monte de filme bacana que eu vou indicar para vocês assistirem sobre isso aí. Claro que alguns vocês já assistiram. Aí a gente tem essa Operação Barbarossa, né? Que é? Essa operação é quando o Hitler, ele não consegue avançar para o lado da Inglaterra, porque a Inglaterra, geograficamente, a Inglaterra é privilegiada, ela era uma ilha. Então, o Hitler ele era muito bom, né? Em terra, mas em mar, a Inglaterra também era muito boa. E aí ele não conseguia chegar lá. Ele já tinha invadido a França e tudo mais. Estava lá. Faltava só ele atravessar o Canal da Mancha para chegar na Inglaterra. Mas ele não conseguia, porque os ingleses também eram tinhosos. Eles resistiam e bastante. Aí quando o Hitler estava aqui tentando invadir a Inglaterra, não conseguia, o que ele fazia? Ele mandou parte das tropas para o lado da Rússia. Né? Daí ele vai dizer assim, da União Soviética, ele vai dizer assim, vou tentar para o lado de cá, já que não consigo para cá, vou tentar para o lado de cá. Ele deixa uma tropa aqui lutando com a Inglaterra, né? Aqueles aviões, e aí ele vem para o lado de cá. E nessa Operação Barbarossa, o que vai acontecer? Ele vai, os russos, eles vão usar a mesma estratégia que eles usaram lá com Napoleão. E é muito legal que alguns dizem que o Hitler não tinha estudado história, porque se ele tivesse estudado história, ele já teria sabido que o Napoleão perdeu tudo porque ele tentou invadir lá no Canal do Inverno. Então o que ele vai fazer? Ele vai invadir e os russos vão usar a tática que já haviam usado com o Napoleão da Terra Arrasada, onde eles colhiam e pegavam tudo que precisavam daquela região e queimavam o resto para não sobrar nada para as tropas do Hitler, que estavam avançando. Só que eles não sabiam do inverno. E aí, né, vai começar a derrota, então, nazista. E os russos vão fazer com que os nazistas agora comecem a recuar aqui pelo lado oriental. Por isso, Operação Barbarossa. Tanto, gente, que uma fofoca para vocês. Isso é fofoca, historiador adora fofoca. Dizem que a Guerra Fria ela só vai acontecer porque a União Soviética fica dizendo que foi ela que conseguiu derrotar o Hitler e aí vai estar requisitando para ela os louros, todos os benefícios da guerra. Veja só. E aí vai ter um outro assunto para nós lá para frente. Bom, né? Porque a gente vai estar estudando bastante. Pearl Harbor é um Japão que já tinha também as ideias expansionistas e o Japão tinha a ideia de conseguir, desde o século XIX, conseguir outros lugares para enriquecer o imperialismo japonês, enfim, tudo mais. Aí o que vai acontecer? O Japão ataca a base naval de Pearl Harbor. E os Estados Unidos, lembra que ele estava lá quietinho no canto dele? A política de apaziguamento, vocês estão aí guerreando, eu não vou me meter, já me meti na Primeira Guerra Mundial, né? Deixa eu aqui quieto. O que aconteceu? Os Estados Unidos teve que entrar na guerra. Ele já estava na guerra, assim, por debaixo dos panos, mas aí, pá, né? Teve que entrar na guerra. Pearl Harbor, então é uma base naval. Tem um filme, Pearl Harbor. Meninas, Tom Cruise estreia, não sei. Tom Cruise faz o papel principal, pronto, fica mais bonito assim, no Pearl Harbor. Assistam, é legal, é a visão norte-americana desse ataque, porque a gente só tem as visões dos vencedores. Então é a visão norte-americana desse ataque. E aí você vê que os japoneses eram horríveis. Nem era assim, sempre tem os dois lados. Mas é legal de você ver. Aí a gente tem Stalingrado, que também é uma guerra contra a União Soviética ali, né? Então é o fim, mesmo quando eles vêm recuando. E a gente tem lá na Batalha de Stalingrado muitas pessoas que morrem, tanto que lá na cidade vai ter um memorial bem interessante lá.
E é um recuo agora nazista, então a gente vai recuar aqui pelo lado oriental e pelo lado ocidental. Lembra que eu falei que eles estavam lá na França, tentando chegar lá na Inglaterra? Quando acontece o Pearl Harbor, os Estados Unidos vêm com tudo. Agora vem o desembarque dos aliados na praia de Normandia, na França, o dia D. É o dia decisivo para que eles comecem a recuar. Então vem pelo lado oriental a União Soviética, pelo lado ocidental os aliados. Fecharam os nazistas ali, ó, na cidade de Berlim, né? E aí, nesse momento, você já tem o Hitler morto, a mulher dele morta, o Benito Mussolini morto, só tá lá o Japão brigando ainda, que não quer se render, e até que os Estados Unidos lançam as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Cidades civis, industriais, elas não eram cidades militares, gente do céu. Então, assim, você fica se perguntando por que eles soltaram. Pensou? Por que eles soltaram essas bombas lá? Eles vão soltar essas bombas lá para causar o efeito que nos causa de indignação, de mostrar que eles eram poderosos, né? O nome das bombas, Little Boy, pequeno garoto, trazido pelo avião chamado Enola Gay. Né? E aí a gente vai ter o projeto Manhattan, que o carinha que vai estar, um dos carinha que inventaram a bomba atômica, depois, mais tarde, ele se suicida, porque ele não pensou que aquilo que ele teria inventado seria para matar milhões de pessoas, sabe? Então, assim, tem consequências esses atos. E é interessante porque o Japão tinha assinado a rendição alguns dias antes desse ataque a Hiroshima e Nagasaki, né? Então ele já tinha se rendido. Aí os Estados Unidos disseram, depois eu vou mostrar que o Japão, já que eles atacaram o Pearl Harbor agora, eu vou mostrar. E mostraram, né? Tanto que o mundo inteiro ficou com medo. Quais são as consequências dessa Segunda Guerra Mundial? A Alemanha foi repartida, a gente vai ter a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Vai dar inteiro, depois o Muro de Berlim. Eu vi o Muro de Berlim. Eu nem sou tão velha assim, mas eu vi. Final, quando caiu o Muro de Berlim. Mas eu me lembro dessas reportagens, mas isso eu conto depois. O empoderamento feminino, porque muitas das mulheres lá na Primeira Guerra Mundial elas iam, mas elas não faziam grande parte. Agora a gente vai ter as mulheres que foram para a Segunda Guerra Mundial, as que ficaram, elas vão estar refazendo. Tem muitas viúvas, muitas mães solteiras, elas vão para, sabe? Então, assim, elas vão tomar conta do mundo. O empoderamento feminino, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, elas assumem esse papel de que eu posso. A União Soviética vai estar arrasada, porque a União Soviética já era mais empobrecida. A União Soviética, ela já teve guerra no seu território, milhões de soldados vão morrer ali na União Soviética. Então há um problema com a União Soviética. A gente tem, que é legal da gente falar, os campos de concentração nazista, o Holocausto, né, onde se dizia que era trabalho forçado. Vale a pena dizer que a maioria dos cidadãos alemães não sabiam o que acontecia ali, ou não queriam saber também, porque tem as duas situações em que esses campos de concentração, a propaganda dizia que eram campos de trabalho, né, e que essas minorias, judeus, ciganos, enfim, eles iam para lá para trabalhar para a Alemanha. E aí lembra que eu falei lá dessa educação, de que eles eram melhores? Então, tudo bem os caras trabalhar para a gente. Depois que a Segunda Guerra Mundial está terminando, que os aliados vão chegando nos campos de concentração, é que os alemães se dão conta do que acontecia lá, sabe? E aí eu já vou falar de um filme que ele mostra bem isso pra gente. A criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A gente já tinha a Liga das Nações criada lá depois da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de promover a paz.
Aí vem a ONU com os 5 países que vão ser permanentes na ONU, e aí tem os outros que fazem parte, ainda com a missão de promover a paz mundial. Bom, 1945, dali para cá, a gente já teve inúmeros conflitos mundiais. Então, eu não sei se a ONU está cumprindo seu papel, mas enfim, o papel dela é promover a paz. E isso foi uma opinião minha, tá, gente? Só minha, e mais ninguém. E por último, a gente vai ter o evento da Guerra Fria. Como disse, o mundo, então, a gente vai ter a União Soviética vindo de um lado, os aliados do outro, ou seja, o socialismo e o capitalismo, e eles vão então dividir o mundo, e você vai ter que ser um dos aliados, ou você é aliado do mundo capitalista, ou você é aliado do mundo socialista, né? Que vai perdurar por mais de 40 anos essa Guerra Fria. Bacana, e só para dar um spoiler de quando a gente falar de Guerra Fria, teve um momento aqui em Ponta Grossa, 1900 e alguns assim, eu era criança ainda, e primeiro a gente assistia os desfiles da Guerra Fria, e você diz assim, cara, que medo da União Soviética atacar o Brasil, porque apareciam os mísseis, apareciam os soldados, não era nada ao vivo, não era nada direto, então assim, era tudo editado, tudo gravado, porque você acha que eu não erro nada nessas aulas, só porque aí o pessoal da edição que está aqui atrás, eles editam tudo para ficar legal para você. Os desfiles é a mesma coisa, cara. Eles editavam e daí colocavam aqueles soldados. Tá, daí eu falando de Ponta Grossa. Teve uma situação, tá? Bastante tempo atrás. Onde hoje agora é a região da Santa Paula, a gente tinha lá uma fábrica de foguete, desses assim. E era umas 6:30 da tarde, final assim, inverninho, assim, tipo tá agora, explode aquela fábrica. Qual é a primeira coisa que eu, criança, penso? Estamos sendo atacados. Daí depois, hoje em dia, eu penso assim, que ridícula, o que a União Soviética ia querer atacar Ponta Grossa, Paraná? Mas naquela época a gente se assustou bastante, ficou com medo, né? Então, só para você pensar aí como eles faziam a gente ter medo nisso. Daí eu falei dos filmes. Bom, eu tenho indicação de 3 filmes. Um você já viu ali, Pearl Harbor. Ele é, então, a visão norte-americana da Segunda Guerra Mundial, na qual eles vão estar contando, então, esse ataque pela visão deles, atacados. É bacana, eu gosto, assim, quem gosta de explode, né? E o mocinho nada, e o mocinho sofre, e ele... Legal, né? Pra quem gosta disso. Aí tem o outro bem famoso, bem conhecido, a maioria de vocês já assistiu, já leu o livro, que é O Menino do Pijama Listrado, que é bacana da gente ver lá eu vou puxar uns pedacinhos do filme pra você. Nesse pedacinho de filme você pensa lá. Tem um momento em que a mulher do comandante lá, que chega perto do campo de concentração, ela sai para fora e tem tipo uma fuligem no ar, assim, e ela vai e diz para um dos comandados do marido dela, diz assim, nossa, que cheiro estranho. Ela não se tocava que aquele cheiro era o cheiro da carne humana que estava queimando lá nos fornos de concentração, para você ter uma noção de quanto eles não tinham nem sacado do que estava acontecendo ali. Então, o Menino do Pijama Listrado, você puxar esses detalhes, a hora que o filhinho do comandante, ele sobe lá na porta, ele olha pela janelinha e está passando lá propaganda que eles vão passar para a população alemã, em que as crianças judias, elas estão pulando nas pedrinhas e tem uma mesa de café da manhã e ele quer entrar no campo de concentração para pular nas pedrinhas para tomar aquele café da manhã. E ele vai fazer isso, né? E aí ele vai ser confundido também com uma criança judia, visto que a moral do filme é que todo mundo é igual, né? Quando está todo mundo vestido ou nu, está todo mundo igual. Essa é a grande sacada desse filme, que eu acho bem bacana. E é bacana, se você não viu, veja. Um outro filme que eu queria comentar com vocês é O Pianista. Vladimir Putin, ele é um pianista na Polônia, extremamente famoso. Esse filme ele é baseado em fatos reais. O próprio Vladimir Putin, ele vai estar contando a história, daí o filme vai estar se passando sobre a fuga dele
por ele ser um artista, consegue então esconder ele durante o Holocausto porque ele é judeu. Então, se você não assistiu O Pianista, cara, você tem que assistir. Ele vai contar as batalhas, mas ele vai contar muito essa história do Holocausto. Bacana pra gente estar aí pensando. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma corrente que diz que a gente tem que tirar o Holocausto das aulas de história. E quando você tira algo que foi extremamente chocante à população mundial, você tende a esquecer. E aí a gente já está vendo algumas situações agora, essa semana, bem racistas, bem violentas da sociedade. Tá? Até a próxima.